Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Eu sou Rosana Dúlios, advogada especialista no direito da saúde e no direito das crianças com deficiência, principalmente o autismo. Hoje vamos ouvir a história de uma enfermeira especializada em aba para autistas e deficiência intelectual. Ela também tem especialização em intervenção baseada no modelo Denver. Ela é a Daiane Preus. Olá! Olá! Que bom que tu tá aqui. Já fazia tempo que eu tava te namorando, né? E tu tava fugindo de mim. Obrigada, então, por hoje tu estar aqui para contar um pouquinho da tua história. Obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Pelo convite. Nesse lugar incrível aqui que tu, né? Planejou, né, para trazer tanta informação para esse público que precisa tanto de informação, né, para toda a população, na verdade, né. Então, obrigada. Imagina. O POD, ele veio disso, assim, dessa percepção da necessidade de informação de muitas famílias atípicas que nem sabem ao certo os direitos que possuem, não sabem ao certo os tratamentos que existem pelo qual eles podem pleitear algo, né? Sim. Mas também eu sei que obviamente não é o público que mais nos assiste, mas eu gostaria muito que fosse assistido também pelas famílias típicas, né? Porque eu acho que para que a gente possa falar de verdade, de inclusão, não basta as famílias atípicas se moldarem para estar nos mesmos lugares das famílias típicas. É preciso que as famílias típicas também saibam receber essas pessoas, né? Sim, verdade. Saibam trazer o olhar correto, saibam de fato o que é inclusão, quais são as dificuldades que essas crianças lidam. Eu vi uma frase essa semana que me marcou, acho que era do Paulo Liberalesso, se eu não me engano, posso estar errada. E ele dizia assim, enquanto o filho atípico está horas e horas por dia treinando para conseguir conviver com a criança atípica, né? O que a sociedade típica está fazendo para receber essa criança que está se dedicando tanto para conseguir fazer parte? Para se adaptar, né? Como que a gente está, como comunidade típica, né? Está se adaptando, né? Para conviver com essas pessoas, né? Com esses indivíduos, né? Verdade. Então, aí surgiu. E aí a gente vem trazendo um pouquinho de cada. Eu acho que, apesar de serem temas com que a gente fala com bastante frequência, por exemplo, aba, né, Denver, são palavras que são corriqueiras, a gente fala bastante aqui. Cada um traz um olhar, cada um que trabalha com isso tem um entendimento diferente e consegue enriquecer o nosso debate aqui, trazendo algo diferente. Então, para a gente começar, conta um pouquinho da tua história, né? Tu é enfermeira, né? É diferente geralmente vem aqui fono, terapeuta ocupacional, psicólogas. Tu já veio de um caminho diferente, né? Para quem não sabe, a tua irmã foi a nossa primeira convidada, né? Vocês moram muito no meu coração. E então conta como que o autismo chega na tua vida e o que ele faz de mudanças na tua vida. Bom, como a Rosana já falou, né? Eu sou enfermeira de formação. Trabalhei a vida inteira, né? Mais de 15 anos, né? Na minha trajetória profissional no hospital, né? Atendimento direto ao paciente. Sempre trabalhei com saúde, mas pensei que ia me aposentar como enfermeira, né? Pensei que a minha trajetória seria essa, né? No atendimento assistencial ao paciente, né? E não comportamental como é hoje. Então, foi algo assim que realmente o autismo entrou na minha vida e mudou completamente, né? Porque entrou na minha vida pessoal, né? Na minha família. Em 2017, a gente, então, né? Teve o Davi, que é meu sobrinho. E ele, com um ano e pouquinho ali, a minha irmã já começou, e meu cunhado já começaram a perceber sinais, né? Atípicos, né? Sinais diferentes, né? No Davi. Então,
o autismo entrou nessa forma, assim, na minha vida, né? Na parte pessoal, mas mudou também a minha vida profissional, né? Mudou toda a nossa história, na verdade, né? Então, ali com 2 aninhos, né? Mais ou menos 2,5, ele começou essa intervenção, né? Que é o modelo Denver de intervenção precoce. E foi aí que a gente conheceu, né? E ele começou a ter muitos ganhos, né? Muitos ganhos de habilidades. Começou realmente a desenvolver. E a gente entrou, né? E começou a estudar isso, né? Tanto eu quanto a Andressa, né? Quanto a minha irmã. A gente começou a estudar isso, comecei a ler mais sobre o assunto, até para conviver, né, com ele e entender, né? Porque era algo assim que, quando ele começou a intervenção a ser estimulado, a gente viu já uma mudança, né? Então, a gente foi buscar conhecimento em relação a isso, né? Sempre trabalhei na área assistencial e já tinha convivido assim com algumas pessoas, indivíduos autistas, né, nessa minha trajetória, mas às vezes pessoas que não tiveram oportunidade de tratamento, né? Muitas trabalhei uma época numa unidade psiquiátrica e tive acesso assim uma paciente que me marcou muito, uma pré-adolescente, e ela tinha muitas comorbidades envolvidas, né, junto com o autismo. Então era a visão que eu tinha assim sobre o autismo, né? Então era uma coisa assim muito diferente assim de tudo que eu já tinha visto, e eu tinha muito essa percepção assim, essa curiosidade, né? Meu Deus, como que vai ser o Davi quando ele crescer, né? Então, quem vai ser esse indivíduo? Quem vai ser esse ser humano, né? Como que a gente vai lidar com ele quando ele crescer? O que a gente tem que fazer agora, né? Para que ele possa ter uma vida mais amparada, assim, né? Uma vida com mais autonomia, enfim, né? Então, as experiências que eu tinha tido até então com pacientes no hospital, que foram poucas, foi com pacientes que não tiveram intervenção, né? Até pela falta, né, de informação, de conhecimento, alguns anos atrás, né? 15 anos atrás era, né, praticamente zero aqui no Brasil. Sim, o autismo começou, de fato, a ter muitos diagnósticos de alguns anos para cá, né? Sim. Então, a partir daí, eu comecei a estudar, né? Fiz um curso de AT, né? Para entender mais sobre isso mesmo, assim, mas até então não sabia bem se queria trabalhar com isso ou não, mas fiz assim para conhecer, né? Mesmo assim, intervenção. E de aplicadora terapêutica, né? Que aplica, né? O modelo Denver, tanto Denver quanto ABA. E aí surgiu a oportunidade, eu comecei a trabalhar como AT, né? E já trabalhando como AT, essa é uma área que tu não consegue fazer um curso e parar, né? Tu sente a necessidade, é uma área que tem atualização o tempo inteiro. Todo tempo tu tem que estar indo atrás de informação, né? E tu começa a te envolver, e aí aquilo está acontecendo dentro da tua família, dentro da tua casa, né? E os comportamentos estão vindo e estão aparecendo, a criança está evoluindo, né? E tu está vendo grandes ganhos de habilidades. Então, comecei a atender uma criança, né? Como AT, e igualmente o Davi, ele teve muitos avanços, né? Foi uma criança assim que até hoje eu tenho, né, a convivência assim com ele, e realmente ele ganhou muitas habilidades. Era uma criança totalmente não verbal também, assim como o meu afilhado. E realmente foi incrível assim os ganhos dele, até hoje são. E nisso, como AT, eu comecei a fazer a minha pós-graduação, né, em análise de comportamento aplicada para autismo e deficiência intelectual. E fiz também um treinamento do Faraó, que é o Instituto Faraó, né, também sobre intervenção naturalista, né. E aí comecei a me especializar, entrei para a área, saí do hospital, e o autismo mudou assim a minha perspectiva assim, né, de vida, de carreira, daquilo que eu queria fazer, né. Hoje a gente tem uma clínica de desenvolvimento comportamental em Cachoeirinha, né, aqui no Rio Grande do Sul, e multidisciplinar, com diversas profissionais especializadas, né, que apoiam essas crianças, né, no seu tratamento global, né, por inteiro, tudo aquilo que elas necessitam e aquilo que a neuro acha necessário colocar no laudo para essas crianças. Então, hoje a gente era um sonho da minha irmã, né, mas que se tornou também o meu propósito de vida, porque, né, veio assim para
para realmente ressignificar todas as nossas perspectivas, né? Tanto para as nossas escolhas, quanto para o outro, assim, sabe? Uma forma diferente de enxergar, assim, as pessoas e os indivíduos com essa condição, né? Sim. É muito... não é romantizar o autismo, né? Que a gente tem que ter sempre esse cuidado. Mas é impressionante o quanto as pessoas... O quanto o autismo, ele vai mudando a vida das pessoas, assim, de uma maneira tão gigantesca. Obviamente, cada pessoa lida com um diagnóstico na família de uma forma, né? Então, por exemplo, existem mães que não querem saber nada de como que é o tratamento, de como que tem que ser a intervenção, leva para a clínica e tá tudo certo, né? A gente não vai julgar, porque cada um calça os seus sapatos, né? Sim. Mas é muito frequente que as histórias, elas vão mudando, né? Teve uma mãe, que eu já falei em alguns episódios aqui, que o filho tinha uma seletividade alimentar muito grande, ele só queria comer farofa, e hoje ela tem uma empresa de farofa por causa da seletividade alimentar do filho dela. Sim. Então, e aí a gente vê a quantidade de mães que viram profissionais da área, né? Para justamente poderem ajudar seus filhos. E aqui hoje a gente não está falando de uma mãe, né? A gente está falando de uma tia que também mudou a sua vida por causa de um diagnóstico na sua família. Então, a gente percebe o quanto um diagnóstico vai mudando a história, né? Ele é um fenômeno muito marcante na vida de uma família. Verdade. E eu quero que tu conte um pouco como foi a tua experiência como tia. Porque... né, tu e a tua irmã são muito, muito agarradas, né? São muito próximas. E como foi ver, né, aquele momento em que o Davi foi diagnosticado? Como que tu pôde ajudar a tua irmã? Qual foi o teu papel naquele momento? A gente conta hoje a história, assim, que já passou um tempo e realmente, assim, a ideia que a gente pensa assim, nossa, como foi legal, assim, a evolução. Realmente, a evolução foi incrível, mas nem tudo são flores, né? No início, o diagnóstico é muito impactante, é muito chocante, né? É triste, né? É um luto, assim, da criança perfeita, assim, né? Tipo, sem comorbidade, sem dificuldades, sem atrasos, né? Então, não é isso que as pessoas sonham, né? Na verdade, né? Tu nunca espera, não é uma coisa esperada. Então, assim, veio, né? Veio com tudo, como é para todo mundo, né? Veio o diagnóstico, veio a notícia, primeiro vieram os sinais, né? Então, eu fui aquela familiar que não aceitava. Quando a Andressa, minha irmã, falava, não, eu acho que ele não olha bem para nós, ele é muito agitado, né? Ela via sinais que hoje a gente vê que são claríssimos, assim, né? Mas que quando tu tá envolvida ali com a criança, e ele foi a primeira criança da nossa família, né? Nossa família é pequena, ela, né? E basicamente ela, né? Uma tia, enfim, assim, é mais... pequenininha, assim, a família mesmo. A gente não tinha muitas crianças na nossa família. Então, para acompanhar o desenvolvimento de perto, assim, né? Não tinha com quem comparar. Exato, não tinha com quem comparar. Então, era tudo muito novo e eu pensava, não, para de botar defeito, não tem nada a ver. Ele é perfeito, ele é inteligente, né? E ele é inteligente, ele é inteligentíssimo. Só que ele tinha atrasos, né? Atrasos importantes. E tinha comportamentos muito claros, assim, evidentes, né? Relacionados ao autismo. E que são percebidos logo, realmente, assim, na idade inicial, ali no primeiro aninho mesmo de vida. Então, eu fui aquela pessoa da família que falava, não, tu tá louca, não é, para de botar defeito, não é isso. E, na verdade, era, né? E quando a gente começa a buscar informação e a ler, e aí tu vai vendo que todos os pontos se encaixam, né? Eu fiz um teste, assim, que eu peguei da internet na época e comecei a contar os pontos e deu muitos pontos, sabe? Uma avaliação básica, assim, que rapidamente, assim, então aquela ficha foi caindo, realmente eu fui percebendo. E aí, né, existe, assim, né, essa parte de que eu sempre fui muito prática, assim, né? E aí, quando caiu a ficha, eu pensei, não,
eu tenho que dar força, né? Eu tenho que dar apoio, eu tenho que... Não posso, né? Esmurecer, assim, não posso, né? Então, eu fui aquela pessoa que vamos lá, né? Vamos reagir, né? E a Andressa sempre foi muito assim, né? Ela passou uns dias ali, umas semanas, eu acredito, naquele caos, né? Que é cair a ficha, assim, realmente. Mas ela arregaçou as mangas e foi atrás daquilo que tinha que ser feito, né? Então, ela foi, assim, e é até hoje, né? Assim, a pessoa que fez toda a diferença mesmo, ela e o Daniel, né? Ela é meu cunhado. Como ela fala, né? Fez do limão uma limonada, né? Ela fez uma tortinha de limão, ela fez um monte de coisa. Ela foi atrás e ela não só ajuda o Davi, como hoje ajuda muitas famílias, né? Sim. Com essa garra dela, com essa forma, né? De lidar, de ir atrás, resolver e... Enfim, né? Foi assim que a gente lidou com isso tudo, assim. Sim, que o autismo entra ali, né? É um marco, né? Isso, sem dúvida, é um marco enorme na vida que vai trazendo infinitos impactos, né? E aí é muito legal, assim... Eu não conhecia vocês nesse período, então, quando eu conheci o Davi, ele já estava super desenvolvido, assim, né? E ele teve um ganho muito grande, mas às custas de muita intervenção, né? Vocês fizeram de tudo que podia ser feito ali para que ele tivesse acesso aos melhores profissionais, com uma grande carga de intensidade, para que, de fato, ele hoje tivesse os resultados que ele tem, né? Que são muito expressivos, né? Sim. E, então, eu queria que tu contasse um pouquinho como que foi essa questão, por exemplo, de essa tua transição, né? Uma mudança de carreira. E contar um pouquinho para nós sobre o ABA, sobre o Denver, que são técnicas tão importantes, tão utilizadas. Acho que posso dizer aqui sem medo, apesar de tudo que se tenta fazer para derrubar o ABA, né? Hoje, é muito grande, porque ele é um tratamento caro. Então, como a gente sabe que tudo na vida tem muita política por trás, né? Então, hoje, por exemplo, está toda uma... Estão tentando demonizar o ABA como se fosse algo nocivo, como se fosse algo manicomial, como teve lá o artigo que foi levado. Mas conta um pouquinho para nós, então, do teu ponto de vista, o que é o ABA e o que é o Denver. Então, hoje eu trabalho, né, com intervenção comportamental, exclusivamente, né, com isso. O Denver é uma intervenção naturalista, né? E o ABA um pouco mais diretivo. O Denver, ele vem da análise do comportamento aplicada, que é o ABA, né? Ele é baseado no ABA e cientificamente comprovado, né? Assim como o ABA. Então, o Denver ele acaba trabalhando com a mesma estratégia de antecedente, resposta e reforço, né? Como o ABA. Ali a relação desses três acaba sendo o comportamento, né? Ensinado. Então, o Denver, ele é mais naturalista, né? Ele utiliza o reforço natural ali, né? Durante a própria brincadeira, ele utiliza o ensino dos comportamentos mais lúdico, né? Ele utiliza a vida diária da criança, de tudo que ela faz no seu dia a dia, né? Naturalmente. Brincar, se vestir, escovar os dentes, jogar bola, né? Tudo que ela faz é uma oportunidade para o ensino de habilidades, né? Então, esse é o papel do Denver, né? Ele foi elaborado por Sally Rogers, por Geraldine Davidson, lá em 1980, né? Ele foi realmente pensado para crianças pequenas, né? Crianças na sua idade inicial, de 12 meses a 60 meses, né? Meses até os 5 anos completos. Então, ele é mais voltado para esse público, né? Então, essas crianças, elas acabam tendo mesmo
uma necessidade de um ensino mais naturalista, né? Porque a criança pequena não tem como trazer um jogo para ela, simplesmente falar, ó, essas são as regras, né? Assim, ou colocar um quadro, escrever e ensinar ela, né? Eu preciso entrar no mundo dela, né? E como que as crianças pequenas, elas aprendem? Elas aprendem brincando, né? Lúdico, né? E o aprendizado, a grande diferença do Denver e do ABA, ele foi pensado, o Denver, para elevar a motivação dessas crianças, né? E para facilitar a generalização no futuro. A generalização é essa criança, ela fazer aqueles objetivos que foram ensinados não só com a terapeuta, mas também com os pais, com os avós, em todos os contextos que ela vive, né? Na escola, né? Na casa de familiares, enfim, generalizar esses comportamentos, né? Então, o Denver foi pensado em aumentar a motivação da criança para facilitar a generalização. Né? Enquanto o ABA também, né, é o padrão ouro hoje de tratamento do autismo no mundo inteiro, né? E ele é uma estratégia mais diretiva, né? Ele traz as atividades, né, mais estruturadas e também utiliza essa questão do reforçamento, né? Reforçamento quando a criança, né, aprende ali. Então, é um reforço mais extrínseco, né? Tu dá um brinquedo, tu dá um reforço para a criança, enquanto que o Denver, ele dá um reforço intrínseco, né? A própria atividade, a própria conclusão daquela atividade ou a própria emissão do comportamento, emissão de um pedido, de uma fala, né? É o próprio reforço dele. Então, é mais intrínseco, né? A criança, ela vai se sentir mais motivada, mais, né? Digamos que no Denver, muitas vezes ela não o intuito é ela não perceber que está numa intervenção, né? A criança, ela acha que ela está brincando com a terapeuta, e é isso que ela está fazendo realmente, né? Sim, e é importante a gente falar bastante sobre isso para desconstruir essa imagem que estão querendo pintar sobre o ABA, né? E o Denver, né? Indo ali junto com o ABA, de que seria um regime insano de terapias, é como se a criança estivesse dentro de uma sala branca, né? Sim. Deitada num divã, fazendo 20 horas, 30 horas por semana de terapia. Não é isso, não é nada disso. Existe uma sigla nos Estados Unidos que a criança, ela precisa estar feliz, motivada e engajada, né? Em toda a intervenção. E isso é o princípio básico, assim, tanto do ABA quanto do Denver, né? Se a criança não tiver assim, muito mais difícil dela adquirir o aprendizado, né? Então, ela precisa estar realmente feliz, engajada e motivada. E nesse congresso que a gente foi, até tinha uma frase muito interessante, que é que a ignorância faz vítimas inocentes, né? Então, quem fala hoje que o ABA é um regime manicomial, enfim, não conhece, na verdade. Passeio na floresta para abraçar árvores, como disse o ministro. Não conhece, né? É ignorância, né? E realmente faz vítimas inocentes, porque hoje em dia muitas crianças acabam perdendo o tratamento ou deixando de ganhar, né? Nem iniciar, porque existe tanta gente com falta de informação tomando decisões importantes na vida de uma família inteira, né? É uma coisa que, na verdade, se torna muito mais cara, né? Porque esse indivíduo, quando ele crescer, ele vai ter muito mais custos, né? Em todos os sentidos da vida dele, do que, na verdade, se ele fosse tratado e se a intervenção tivesse acontecido da melhor forma, né? Quando ele é criança, né? Sabe que eu tive acesso a uns números de uma licitação para um residencial de adultos, né, que recebem autistas. E o custo médio de intervenção desses adultos que estão lá institucionalizados é em torno de 20 a 30 mil reais mês pelo Estado. Imagina. Aí vamos supor, quando que eles vão para lá? Geralmente, quando os pais ou não conseguem mais cuidar deles, né? Porque às vezes eles são agressivos e acaba que sai do controle dos pais, ou então quando os pais falecem e aí não tem quem cuide, eles acabam muitas vezes indo para institucionalização. Sim.
Aí a gente vai imaginar uma pessoa institucionalizada com 40 anos. Se a gente falar de uma expectativa de vida de 80, a gente está falando de uma pessoa que por 40 anos vai custar para o Estado em torno de 20 a 30 mil reais por mês para ficar institucionalizado, totalmente disfuncional. Totalmente disfuncional. Quando a gente está aqui falando de um tratamento também de 20 mil reais, 30 mil reais, mas que poderia ser realizado em 4, 5 anos, talvez, e que depois de 4, 5 anos esse indivíduo estaria apto a ter uma vida funcional, a ter uma capacidade laborativa, né? E poder produzir para a sociedade, ao invés de usar né, o custo da sociedade. E eu gosto muito de falar sobre isso aqui, porque eu acho que a gente tem esse papel de falar sobre isso. A gente tem que trazer isso, e se em algum momento alguém dos nossos governantes, alguém vai ter que parar e olhar para isso e entender. Hoje em dia, quando a gente fala de plano de saúde, né, a gente vive isso, né, diariamente, lá vocês com os clientes, né, os pacientes de vocês, eu lido isso com os meus clientes no escritório. A gente tem que travar uma guerra para conseguir um tratamento, mas ainda funciona. Quando a gente fala de SUS, além de serem pessoas que, na grande maioria das vezes, têm uma condição financeira muito baixa, né? Muitas vezes, até para ir atrás de um advogado. E aí, a gente entra com o processo hoje, por exemplo, e a Denver está muito difícil de conseguir na via judicial. Tem juízes que dão, sim, tem pessoas que estão, talvez, se atualizando e entendendo sobre isso, mas, em sua grande maioria, estão rejeitando o ABA justamente por causa de todo esse movimento contra o ABA por ele ser muito caro. Uma narrativa, na verdade, né? Sim. Que se faz. Então, está se criando essa narrativa e aí as pessoas estão comprando essa narrativa de que, de fato, né? Então, eu recebo despachos que eu me choco, porque eu sou advogada, eu não sou profissional da saúde. Mas como eu trabalho só com isso, obviamente, a gente vai entendendo alguma coisinha, né? Mas se um médico faz uma prescrição de 30 horas por semana, eu, dentro da minha ignorância e como jurista, né? Eu entendo que ele tem os motivos dele pelo qual ele está dando essa prescrição. E aí o juiz recebe lá e diz assim, essa criança não vai ter tempo de brincar. Não, eu não vou dar todas essas horas. E aí ele nunca viu essa criança, ele nem sabe se a criança sabe brincar, porque na maioria das vezes a intervenção é justamente para que ela aprenda a brincar. Sim. Né? Só que o que a gente está vendo hoje no judiciário, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, é um entendimento de tentar desconstruir, né, o ABA e o resultado disso ali na frente é assustador. Vai ser muito mais catastrófico, assim, né? Para todos, né? Não só para as famílias, quanto para o Estado, né? Sim. Para todo mundo. Então, hoje as pessoas falam, assim, que essa narrativa, né, prega muito, assim, que não precisa ser intensivo, né? E, na verdade, o desenvolvimento típico, ele é intensivo, né? O típico. Quando a criança é ali no primeiro ano de vida, se tu for ver uma criança típica se desenvolvendo, o tempo inteiro, né? A cada 10 segundos, os estudos comprovam que ela ganha uma habilidade nova, né? Ela aprende uma habilidade nova, ela faz uma sinapse e nisso ela vai fazendo as redes neuronais dela ali, aprendizado, muitas coisas, né? Uma esponja, né? O cérebro tem uma capacidade ali nos primeiros anos de vida, uma plasticidade neuronal incrível, né? As crianças são pequenos cientistas, né? E então ela aprende, a criança típica, o desenvolvimento típico, o tempo inteiro é muito intensivo, né? E a criança típica, nesses primeiros anos de vida, que os pais, né, estão ainda percebendo sinais, a natureza do autismo faz com que essa criança ela perca muitas oportunidades de ensino, né? A cada minuto, na verdade, porque a natureza do autismo faz com que ela fique focada num certo objeto ali, às vezes durante horas, né?
Enquanto que no desenvolvimento típico, ela estaria interagindo com o pai, estaria olhando para a mãe, né? Fazendo um balbucio, né? A mãe responde, ela faz, né? Ela tem um antecedente, ela emite uma resposta e o familiar reforça, né? O tempo inteiro acontece isso, né? Na verdade, nossos comportamentos, o comportamento humano o tempo inteiro. Então, quantas oportunidades o indivíduo atípico, o autista, ele perde, né? A cada minuto, a cada hora, a cada mês, a cada ano que vai passando, né? Então, por que as pessoas questionam tanto o tratamento intensivo se o desenvolvimento típico ele é intensivo, né? Então, o indivíduo que ele recebe esse tratamento, a partir do momento que ele recebe, precisa ser intensivo, precisa ser horas, né? Precisa ser, porque ele precisa correr atrás, literalmente correr atrás desse prejuízo, né? E não de uma forma aversiva, né? Porque senão não tem ganho, não tem ganhos de habilidades. E a gente vê na nossa prática clínica um alto nível de ganhos de habilidades dessas crianças, né? Então, elas estão aprendendo, sim, e elas estão se desenvolvendo e correndo atrás daquele tempo perdido. Elas estão adquirindo habilidades, né? Sim. Então, isso é cientificamente comprovado. Só que as pessoas não enxergam isso, né? Na verdade, não enxergam ou não querem enxergar, né? Porque, na verdade, talvez não enxergam porque não param para olhar. Verdade. Porque se, por exemplo, o ministro do STJ, que a gente teve há pouco tempo fazendo deboche, por exemplo, sobre o ABA, ele é uma pessoa que, só por ele estar naquela posição, ele tem obrigação de estudar o que ele está falando. E, obviamente, eu penso assim, a partir do momento que tu te coloca a estudar, é impossível tu dizer que tu não sabe o resultado que dá. Quando eu comecei a trabalhar com autismo, como que veio isso para mim, assim? Eu fazia muita saúde, né? Cirurgias, tratamentos oncológicos, e era isso que eu fazia, medicamentos de alto custo. Daí, apareceu uma criança autista. E num primeiro momento, eu até tinha na minha cabeça que era tudo mais ou menos a mesma coisa. Eu pego o laudo do médico, coloco para o processo e tal. E aí, conforme apareceu o segundo, o terceiro, o quarto, e eu fui me deparando, nossa, mas isso aqui é um pouco diferente do que eu sempre fiz, não é tão objetivo assim. E eu fui estudar o autismo por mim, porque hoje a gente tem infinitas formas de acesso à informação. Eu comecei a ver podcast de neurologistas e fui indo, e aí eu comprei livro e eu fui estudar o que era o ABA, porque eu disse, bom, se está sendo tão solicitado, eu preciso saber o que é, até para eu poder explicar isso numa petição. E aí eu fui estudando muito sobre. Então, a informação, ela está aí. Quem quiser ter acesso a ela, vai ter. E a gente está falando de pessoas que podem decidir isso, não são pessoas sem instrução. São pessoas, né, que têm acesso e sabem como ir atrás. Mas o que eu percebo hoje é que existe um interesse em se manter no desconhecido, né? Eu mesma, frequentemente eu vou conversar com juízes para falar sobre algum processo, às vezes alguma decisão que não está ok, e aí eu vou lá, tento explicar. Eu percebo que eles não têm ideia das coisas, né? Um dia eu estava falando sobre um caso de uma menina em que teriam dito lá no segundo grau de que não poderia ter até em ambiente escola, casa. Só que o médico estava pedindo em ambiente clínico e a juíza nem entendia do que eu estava falando. Então, eu tive que explicar para ela o que era aba em ambiente clínico e o que era aba em ambiente escola. Então, a gente está falando de... As pessoas que estão decidindo a vida dessas pessoas não têm ideia do que elas estão falando. Só que o conhecimento está aqui. Verdade. A gente está aqui toda semana falando sobre isso. E assim como eu, tem muitos outros, né? Por isso é tão importante essa mobilização, né, da sociedade como um todo, assim, né? Não só da comunidade atípica, né? E que essa informação chegue a todas as pessoas, né? Porque olha a importância disso, né? Não esperar bater na sua porta o autismo, né? Para te movimentar, para fazer um questionamento sobre isso, né? Uma questão de conscientização. E eu vejo, assim, que o Brasil está muito atrasado, né? Muito, muito mesmo, assim. As pessoas não têm, às vezes, noção disso, né? Porque
Nos Estados Unidos, as crianças têm fono, psico, TO na escola, né? E aqui a gente está brigando para uma criança atípica que precisa completamente desses profissionais, né? Numa intervenção ABA, de um Denver. A gente está brigando e não está recebendo, né? Ou está perdendo direitos, né? Então, é algo assim, é surreal, assim, é muito incrível o quanto o Brasil precisa evoluir nesse sentido, né? Com certeza. Mas para isso precisa também começar por nós, né? Como cidadãos, assim, né? Isso é exatamente o que eu entendo que é o que a gente está fazendo aqui, né? Eu não sei quem é que vai ver isso, mas eu tenho para mim que se alguém vê e alguém talvez mudar alguma coisa diante daquilo que a gente está dizendo aqui, tudo vai ter valido a pena. Porque é justamente isso, assim, é trazer uma conscientização e muitas pessoas, assim, da minha roda de amigos e familiares, porque na minha família nunca houve, né? A gente não tem nenhum caso de autismo. E aí, então, é um assunto completamente desconhecido. E aí as minhas tias assistem, né? Aquela coisa de... E aí todo mundo vem falar comigo, assim, meio perplexo, assim, tipo, nossa, eu não tinha ideia que era desse jeito. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, é a gente ir trazendo para a sociedade, num geral, a importância da gente estar falando sobre isso, a importância da gente estar lutando por esses tratamentos que são tão importantes, né? Que são tão definidores ali no futuro, né, daquela criança, porque é assim que eu vejo, né, assim que eu trato lá no escritório, né, que eu digo o tempo todo, assim, isso aqui não é um papel, não é um CPF, isso aqui é a vida de uma pessoa, né, então a gente tem na mão a oportunidade de lutar pela vida de uma pessoa, e é isso que a gente faz aqui. E eu acho que quando a gente consegue trazer esse olhar, é quando as coisas começam a mudar na sociedade, né? Sim. E não só a comunidade, quando eu falo assim, tu, como advogada, né, faz um trabalho incrível, super diferenciado daquilo que a gente... De tudo que a gente já viu nessa nossa trajetória, né? Eu acredito que tu, assim, seja, nossa, um modelo, assim, incrível de... Mas eu digo, assim, em todos os âmbitos, né? O comerciante, ele precisa entender também para tratar um funcionário dele que talvez vai estar dentro do espectro, né? Um cliente. Um cliente, né? Um político precisa, né? Entender, porque ele vai ter ali um colega que vai estar dentro do espectro, ele vai daqui a pouco ter um familiar. Então... Acho que o político ainda mais, porque ele decide coisas, né? Ele tem o poder de transformar a vida dos autistas que virão, né? Um médico, um médico mesmo que não seja neurologista, mesmo que não seja pediatra, né? Então, todas as pessoas precisam ter esse entendimento, né? Porque o autismo está aí, né? 1 para cada 36, né? E é importantíssimo essa conscientização geral, assim, né? Das pessoas, porque só assim, né? Que vai mudar, através das nossas decisões, né? Com certeza. Veio aqui num episódio passado a presidente e a vice-presidente de uma associação, e elas contaram que elas fizeram um trabalho de conscientização na Guarda Municipal de Trânsito, né? Falando sobre o autismo. E parecia ser um assunto, o que eles têm a ver com isso? E ela disse que um tempo depois elas encontraram um dos agentes que elas ensinaram, e eles foram conversar com ela sobre o quanto tinha sido importante, porque até as blitz, né, que eles fazem, eles passaram a dar preferência para os carros onde houvesse algum autista, justamente para não deixar esperando, para entender isso. Então, a gente vê que é por tudo, né? Não é só a gente que trabalha, porque a gente aqui que vive, né, isso o tempo todo, e a gente fala de uma bolha do autismo, ou da comunidade autista, ela é uma comunidade que tem uma voz forte, porque são pessoas que elas estão acostumadas a partir para a luta. Elas lutam o tempo todo, porque tudo é uma luta. Para a criança ter acesso ao tratamento é uma luta, para a criança ter acesso à escola é uma luta. E essa luta, ela só vai mudando de configuração, mas a luta ela vai sendo constante em todos os lugares. Então,
são pessoas que eu acho que aprenderam a lutar e elas vão muito atrás. Então, sempre que dá alguma coisa, é um estouro, né? A gente abre a internet, é só isso que se fala, assim. Mas a gente precisa desse olhar da sociedade como um todo, né? Mas eu queria, então, que tu contasse, até, porque a gente fica aqui falando e a gente se perde, né? Como que é o plano para uma criança dentro do modelo Denver, né? Eu sei, né? Já estudei que vão ser feitos planos com alguns objetivos, mas como que é isso na prática feito com as crianças? Bom, a gente recebe uma criança, né, para atender, tu recebe os pais, né, faz uma anamnese com esses pais, para conhecer essa família, né, conhecer esses pais, conhecer a motivação deles, né, qual a perspectiva dessa família em relação ao tratamento, em relação à evolução dessa criança, né, como que é a rotina dessa criança em casa, com quem que ela vive, com quem que ela se relaciona, né, se ela vai na escola, qual que é a rotina dela, se ela tem uma rotina, né? Como é que ela dorme, como é que foi o parto. Então, tudo isso, a gente vai conhecer essa família, essa criança também, através dos pais, dos cuidadores, né? E traçar ali, né? E conhecer os interesses dela, fazer uma avaliação de interesses também, já com a criança, né? O que ela gosta de fazer, o que ela não gosta, né? Quais os personagens preferidos ela tem, hiperfoco, né? Quais os interesses fixos que ela tem, restritos, repetitivos, se ela precisa, né? Se ela faz estereotipias, tudo isso a gente vai saber na anamnese, né? A gente vai conhecer os pais, vai explicar um pouco para os pais o que é, né? O modelo Denver, ou ABA, enfim, né? O que foi prescrito ali para essa criança pelo neurologista pediátrico. Então, vai mostrar para eles também o caminho, né? O que vai ser feito daqui para frente, como é que a gente vai trabalhar, como que vocês vão participar disso, né? Que os pais, eles têm uma importância gigantesca na vida da criança na intervenção, né? Porque eles são os terapeutas da criança em casa, né? Enquanto o terapeuta não está junto, né? Quando o aplicador terapêutico não está ali junto com a criança. Então, eles precisam entender o que está sendo feito, como que eu reforço um comportamento, né? Como que eu vou tentar extinguir um comportamento, né? Como que eu vou deixar de dar o reforço para a criança, né, diminuir esse comportamento. Como que eu posso reforçar os comportamentos, né, que são ótimos, que ela pode, né, replicar. Então, depois dessa anamnese, dessa conversa, né, desse norte que a gente dá ali para o familiar nos primeiros encontros, a gente conhece a criança, né? Avalia a criança, tem o modelo Denver, tem um checklist, né, de 480 habilidades dividido em 4 níveis, de acordo com os marcos de desenvolvimento para cada idade, né? Então, tu vai ver ali, tu vai avaliar tudo de uma forma lúdica, né? Tudo brincando. Tu vai trazer ela para o ambiente, pode ser no ambiente que ela vive, né? Melhor ainda, um ambiente natural dela. Vai trazer brinquedos do interesse dela e vai fazer ali os testes, na verdade, né? Tudo brincando. Como que ela brinca, se ela tem qual nível do brincar que ela está, se ela está no exploratório, se ela só sabe, né? Se ela já sabe a função dos brinquedos, funcional, se é pré-simbólico, se é simbólico, se ela faz de conta, se ela pega esse copo e faz de telefone, né? Se já está num nível simbólico. Então, tudo isso a gente vai conhecer essa criança nesse brincar, né? Que muitas vezes as pessoas pensam, é só um brincar, né? E não, na verdade, tem muita ciência por trás disso, né? Tu tá avaliando a criança, tu tá vendo o que ela tem de déficits, né? O que ela tem de habilidades ótimas, né? O que ela ainda precisa desenvolver, o que ela precisa de estímulo, né? Então, tudo isso vai ser ali nos primeiros encontros de avaliação mesmo. Tu vai avaliar essa criança, vai ver o nível de comunicação que ela tem, o nível de cognição, tudo isso é avaliado, né, no Denver. A comunicação, a cognição, a motricidade fina, a motricidade ampla, o nível de jogos, né, de brincar e independência pessoal, né? Que é aquilo que ela faz no dia a dia, na casa, né? Escovar os dentes, roupa, pedido simples, né? Coloca ali para a mãe o lixo no lixo, sabe? Então, tudo isso a gente vai avaliar nesses encontros de avaliações. E aí, então, a gente, né, analisa esses dados todos. Existe um software, né, que a gente coloca tudo lá, dá um gráfico, né, do que a criança
tem de habilidades, o que tu já seleciona habilidades que tu vai trabalhar em 3 meses, né? A gente trabalha em 3 meses, é uma média de 20 a 25 objetivos, né, para essa criança. Em todos esses domínios que são trabalhados no desenvolvimento infantil, né? De cognição, de comunicação, de interação social, né, de habilidades de vida diária. E vai trabalhar, né? A aplicadora terapêutica vai aplicar isso, vai começar a intervenção de acordo com aquelas horas que foi prescrita também no laudo médico, né? As horas diárias. E vão ser ensinadas essas habilidades para essa criança, com todos os níveis de suporte que o modelo traz, né? Ele não traz só o currículo de objetivos, ele também traz, ele ensina também o modo de aplicar, né? O modo de lidar com esses objetivos, o modo de ensinar, de reforçar. Então, aí começa então, a intervenção propriamente dita, né? E nesses 3 meses, a terapeuta, a aplicadora terapêutica, ela vai coletar dados todos os dias, em todas as oportunidades de ensino que ela der, ela vai coletar, registrar os dados, né? Isso vai gerando gráficos que são constantemente passados para os pais, né? Em tempos, ali vai ter uma devolutiva dos avanços da criança, de tudo que ela tem de habilidades, né? E também são feitas supervisões semanais, né? A supervisora vai supervisionar essa aplicadora terapêutica toda semana e vai dar retroações, né? Tem também um modelo de fidelidade da intervenção, né, para saber se está sendo aplicada da forma correta, né? Mas também pensando numa forma individualizada, da forma que aquela criança, respeitando os limites da criança, respeitando aquilo que ela dá conta de fazer, né? Se ela está objetivos de manutenção e aqueles de aquisição, tu vai, né, oferecendo e intercalando, né, para que essa criança persista aprendendo de uma forma positiva, né, e prazerosa. Então, é dessa forma, né? É difícil, assim, explicar mas eu vou falando, assim, né, por cima, para que as pessoas possam ter uma noção, né, de como é feita, assim. Porque senão parece só um nome, assim, Denver, tá? É reforçador, aí tu reforça, tá? Mas o que na prática é isso, né? Tu ensina habilidades básicas para criança. Existem habilidades que são essenciais, assim, sabe? Quando, às vezes, tu recebe uma criança de 5 anos, mas quando tu vai fazer a avaliação dela, ela tem habilidades de 1, né? As que ela tem já, que ela possui habilidades de 1 aninho, né? Ela precisa ser ensinada, às vezes, habilidades cúspides comportamentais, que a gente chama, que são as primeiras, assim, que ela abre portas para que outras possam ser aprendidas. Por exemplo, primeiro eu preciso ensinar essa criança a sentar, né? Para depois eu ensinar ela a aprender algo na mesinha, né? Então, primeiro ela vai, né? Aos poucos, tu vai reforçando esse comportamento, né? Vai criando, de acordo com a criança, ela define o tema e tu consolida, né? Do que ela quer fazer na intervenção. Então, tu aproveita todas as oportunidades naturais que a criança vai trazendo ali, de acordo com aqueles brinquedos que tu deixou disponíveis para ela. E aí, tu vai aproveitando essas oportunidades para inserir os teus objetivos do plano, né? E esse plano vai mudando de tempo em tempo. Isso, vai mudando de 3 em 3 meses. E essas 25 habilidades que tu precisava ensinar, elas viraram muitas outras. A criança, ela adquire, assim, é impressionante, né? É claro que cada criança tem, né, o seu desenvolvimento, né? A sua forma de desenvolver ali, né? Não é uma receita de bolo, não é eu passar e a criança, né? Tu vai reforçando, existe uma árvore de decisões, né? Que tu vai trabalhando com objetivos que não estão sendo não estão evoluindo tanto, outros já estão super evoluindo, tu vai aumentando o grau de dificuldade, né? Então, tu vai ali trabalhando com aquilo que a criança vai te apresentando e vai obtendo os ganhos. E é isso, a criança vai, né, te dando, trazendo os resultados e tu vai trabalhando na forma que o modelo... E é muito legal, assim, porque eu fico imaginando para vocês, porque para mim,
os feedbacks que eu recebo são fantásticos, né? Então, eu me deparo com pessoas, assim, me falando o tempo todo do quanto elas tiveram de evolução, né? O meu filho tá há tanto tempo fazendo a intervenção, tá fazendo há 6 meses, e ele já teve esse ganho, ele já teve esse ganho, ele já fez isso, coisas que ele nunca tinha feito. E é muito bacana ver esse retorno. E aí eu fico imaginando para vocês. Porque se para mim, que não tô no dia a dia, né? Eu fico sempre em contato com as famílias, é normal. Mas é uma coisa mais assim, conseguimos eliminar, agora tu vai começar o teu tratamento, conseguimos um bloqueio judicial, tá aqui o dinheiro, vai lá fazer a terapia. Aí me dá 3, 4 meses, a família volta, o dinheiro tá acabando, preciso de outro. E aí sempre vem um feedback. E é muito gratificante ver esse retorno, né, que as famílias dão. E aí eu imagino isso para vocês, que é ali todo dia, né, vendo aquela criança que não falava, tá falando, ou a criança que tinha uma dificuldade de sentar e tá sentando, e aí já tá fazendo alguma outra atividade sentado. Eu imagino o quanto é prazeroso ver esse desenvolvimento, que muitas vezes é rápido, né? Sim, é muito rápido, realmente. Não é, como eu falei, assim, né? Não funciona igual, da maneira igual para todos, né? Existe todo um trabalho, realmente, de uma equipe inteira, né? Multidisciplinar, para que essas habilidades sejam adquiridas, né? Não é só o Denver, não é só o ABA, sim, tem muito, né, dessa intervenção, mas também a terapeuta ocupacional, ela tá lá trabalhando toda a parte sensorial, né? Toda a parte ali de habilidades ocupacionais dessa criança, né? A fono está trabalhando toda a questão da comunicação, da linguagem gestual, né? Verbal, né? Tudo. A físio está trabalhando lá o movimento da criança, né? A musicoterapeuta está trabalhando todas as outras questões, a psicóloga está trabalhando as emoções. Então, é uma equipe inteira trabalhando com aquela criança, né? Tu sabe que tu não está sozinho ali, a gente tem, né, é muito importante que isso aconteça, né, que haja essa interação, mas realmente é um ganho muito significativo e é uma recompensa para nós profissionais, assim, é incrível, né? É uma coisa assim que eu nunca vivi na minha vida, assim, profissional inteira, porque como enfermeira sempre no hospital tu vê o paciente, né? Tu vê a melhora, tu fica feliz ali que a pessoa, né, se ela restabeleceu a sua saúde, em muitos casos, mas aí na intervenção tu tá falando de habilidades que não existiam antes e tu ajudou a construir, sabe? E tem muito, óbvio, da criança, né? Que tu vê assim que é uma criança tão pequenininha, mas que tem tanto esforço, sabe? Tanta garra, tanta determinação para aprender aquilo, né? E de uma forma lúdica, né? Uma forma que ela tá gostando daquilo que tá fazendo, né? E adquirindo habilidades, assim, que tu vê que antes parecia tão distante. E aí tu foi alguém que conseguiu, sabe, fazer aquilo acontecer. Então, assim, às vezes eu falo isso para a Andressa lá na clínica, né? Como é que pode que a gente nunca viveu uma coisa parecida com isso, né? A gente vê a criança, assim, que ela tá voando, né? Ela tá falando, ela tá interagindo com outra criança, ela tá comendo, né, com um garfinho que ela não comia antes, ela tá, né, subindo numa escadinha que ela não conseguia antes, sabe? Todos os âmbitos, assim, né? Todos os domínios, assim, que a gente vê é muito, realmente, muito gratificante, assim. Imagina para os pais, né? Eu que sou uma profissional, mas também sou uma dinda típica, né? Mas eu fico imaginando, assim, para os pais, né? A recompensa que é, né? Todo esse esforço que realmente é enorme. E é um esforço enorme da família, né? Que a gente vê, assim, são mães que, na sua grande maioria, param de trabalhar. São muitas mães que são abandonadas pelos maridos. Então, a gente está falando de pessoas que estão ali enfrentando tudo com muita garra, e aí elas poderem ver esse desenvolvimento, né? E a gente fica chateado quando que a gente sabe que não é para todos, né? E eu acho que isso é o que... E eu acho que é isso que a gente tenta aqui, né? Tentar fazer com que, de alguma forma, através de algum movimento, a gente consiga levar um tratamento desse para a maior quantidade de pessoas possível, né? Verdade. Porque, infelizmente, a gente sabe que isso hoje é um privilégio, né?
não são muitas pra pessoas, todos, não é para todos. Mas a gente tem que batalhar para que cada vez mais isso vá se tornando algo Possível, né? possível. Verdade. Né? Eu acho que esse é o nosso papel aqui como profissionais, né? E como cidadãs. Dai, obrigada por tudo que tu trouxe aqui pra gente. Foi muito bacana. Eu mesma, que falo tanto no Denver e escrevo tanto sobre o Denver, acho que hoje foi onde eu consegui, de fato, entender bem o que é o Denver na prática. Né? Tu trouxe isso de uma maneira muito clara pra gente. Então, eu te agradeço. Obrigada. Eu sempre finalizo todos os episódios fazendo uma pergunta. Que é, se tu tivesse agora, diante de uma família que acabou de receber um diagnóstico e tá naquele luto, naquele susto, né? É uma notícia que é um marco na vida de qualquer família, né? E essa família chega até ti e o que tu diz pra ela? Bom, eu acho que eu digo... Não é a sentença final, né? É muito difícil, realmente, mas não é o fim da linha, né? É uma porta que se abre, né? É uma chance de que, se a gente encontrar os profissionais adequados, a intervenção adequada para aquela criança, ela tem grandes chances de diminuir muitos atrasos causados pelo autismo, né? E ser um ser humano, um indivíduo que tenha muita autonomia e independência na sua vida adulta. Sim, então só eu acho que a frase seria conta comigo e vamos lá, né? Vamos à luta. Isso, vamos à luta. Teve um convidado que disse, do luto a gente vai pra luta, né? E eu acho que é bem por aí mesmo, é o que todas as famílias enfrentam. Mas obrigada mais uma vez. Obrigada, eu. Tu fugiu e acho que nem doeu, né? Tava nervosíssima. Não, mas foi ótimo. Tu já tava bem solta no meio, tu já tava. Muito obrigada. Obrigada, Rosana. Espero que tu volte aqui. Quem sabe um dia a gente faz uma dobradinha tua com a Andressa, que vai ser muito legal. Verdade. Obrigada. Então tá, gente, esse foi mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Se você gostou, curte, te inscreve no canal. Toda terça-feira, às 19 horas, um episódio novo. Até o próximo. Tchau, tchau.